Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Levanta a tua voz e diga. Deus tem o melhor pra mim. Atos capítulo 5. Nós louvamos a Deus nesta noite pelas vitórias a qual Ele tem nos concedido, pelas bênçãos a qual o Senhor tem nos dado. E nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Basta você crer, basta você confiar e descansar no Senhor. Deus irá abençoar você. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Atos, capítulo de número 5, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheste Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Então, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que o sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e, a levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor à parte de toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Amém? Amém. Eu quero falar com você nesta noite sobre Ananias e Safira. E talvez você pode até pensar assim: o Pedro vai falar de dinheiro, o Pedro vai falar de dízimo, vai falar de oferta. Não é esse o meu propósito nessa mensagem. Mas eu quero falar aqui, amados, de 2 crentes paralelos, 2 crentes
a qual nós podemos ver aqui que são paralelos. E o que é paralelo? Nós temos aqui o Braz, né, temos aí o Paulo, que trabalha com peças de automóvel, né, e eles sabem que ali tem a peça original, né, e tem a peça paralela. Né? Tem, assim, alguma diferença uma da outra? Pouca, né? Pouca. Porque a mesma serventia que uma tem, a outra também tem. Né? Aparentemente, você quase não vê diferença. Né? E nós vemos aqui Ananias e Safira como dois crentes paralelos. O que é então o paralelo? Vamos olhar aí para as peças de automóvel. A original, ela tem muito mais valor do que a peça paralela. Né? Porque ela é uma peça original, e por ela ser original, ela vai ter mais durabilidade, né? Ela vai ter mais garantia de tempo também, ela vai ser mais resistente, pelo fato dela ser original. Agora, a paralela, corre-se o risco de colocar em um automóvel e ter que tirar dentro de pouco tempo, porque ela não é uma peça original. E há muitos crentes assim também nos nossos dias de hoje. Eu não estou falando só aqui no nosso meio, não. Em geral isso. Existem muitos crentes paralelos, muitos crentes a qual parece ser crente, mas na verdade não são. Parece que é crente, mas se você for analisar a durabilidade dele, você vai perceber que é um crente paralelo. E Ananias e Safira não foi diferente, porque eles conspiraram, os dois, conspiraram aí para enganar os irmãos, para enganar os apóstolos. Eles armaram ali, combinaram. Olha, vamos combinar o seguinte: nós vendemos essa propriedade por um determinado valor, nós vamos reter parte deste valor, e a outra parte nós vamos dar à igreja, nós vamos dar à obra de Deus. E assim eles fizeram. Só que o que eu quero falar com você nessa noite, amados, é que o crente paralelo, ele é tomado de um sentimento de inveja. O crente paralelo, ele não suporta ver alguém fazer algo e ele não fazer. Aí ele quer fazer também, mesmo que aquilo ali não é para ele, mas ele quer fazer. Ananias e Safira, o que eles fizeram com isso daqui foi conseguir um lugar de destaque. O que eles fizeram com essa atitude aqui foi conseguir aí alguma fama, porque eles observaram um homem chamado José, a qual os discípulos os apóstolos deram a esse nome o sobrenome Barnabé. E este homem, quando ele se converteu, o que ele fez? Quando ele começou a caminhar com Jesus, com os apóstolos, ele tinha um campo, ele pegou este campo, vendeu e trouxe o dinheiro daquele campo todinho e colocou aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva, ela era destacada no meio da sociedade por causa disso daí. Quando as pessoas se convertiam, elas se desprendiam das coisas materiais. As coisas materiais para ela não fazia sentido. O que ela mais queria era o quê? Era ajudar o irmão. O que ela mais queria era ver o irmão bem, aquele que estava sofrendo necessidade, as necessidades dele ser supridas. A igreja primitiva cresceu assim. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando a cada dia vidas que iam sendo salvas, porque fazia diferença.
Mas aqui esse homem chamado Barnabé, isso daí está no capítulo 4, versículo 36 e 37. Ele vendeu as propriedades dele, aquele campo que ele tinha, e chegou e depositou o dinheiro aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Ananias e Safira fez a mesma coisa, fez igualzinho, não mudou nada. Pode observar na palavra aí para você ver. Olha só o versículo de número 37 do capítulo 4, o versículo anterior do texto que nós lemos aí, ó. Como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha agora o que Ananias e Safira fez aí no verso 2 do capítulo 5. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez igualzinho, amados, um crente paralelo, né? Tomado de sentimento de inveja. O que um faz, ele quer fazer também. O que um fala, ele quer falar também. O crente paralelo é assim. Se ele vê uma pessoa, um desviado lá no mundão, ele quer ir lá no mundão também. Se ele vê um desviado fazendo coisas erradas, ele vai fazer coisas erradas também, porque ele é paralelo. O que nós não podemos fazer é reter as coisas de Deus. O que você não pode fazer, amado, é reter as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Tem muito crente paralelo hoje que está retendo a oração. Tem muitos crentes paralelos hoje que está retendo a santificação, o jejum. Tem muitos crentes paralelos que estão retendo a palavra de Deus, e no final vai ter problema, como Ananias e Safira tiveram. Olha só que eles reteram algo que não era deles mais. Eles tinham um propósito no coração. Qual era o propósito? Vou vender a propriedade e voltar à igreja. Amados, a partir do momento em que você coloca um propósito no teu coração, você pode ter certeza que aquilo está registrado diante de Deus. E ai de você se você fugiu daquele propósito. Eclesiastes capítulo de número 5, a palavra de Deus fala assim que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Deus, a partir de hoje, olha, não vou faltar mais nos cultos. Cuidado com o que você está dizendo, porque é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Senão se torna maldição na tua vida. Por isso nós vemos aí hoje muitos crentes sofrendo porque tem feito o propósito com Deus e não tem cumprido. Tem prometido algo para Deus e não tem cumprido. Ananias e Safira, eles prometeram: olha, vamos vender a propriedade e dar à igreja, como o Barnabé fez. Só que no meio do caminho, Satanás encheu o coração deles. E aí eles reteram parte daquele valor. Talvez, amados, você está passando por problemas aí porque você tem retido algo de Deus na tua vida. Você talvez está passando por problema porque você talvez não ora mais, você não lê mais a Bíblia como tem que ser. Você às vezes está retendo aí o louvor na tua vida, você já não canta mais louvor, já não louva mais ao Senhor. Então não faça isso. Você reter as coisas de Deus vai trazer problema para você. Eu quero citar um exemplo bíblico aqui para você entender o que eu estou falando. Quando Deus destruiu as muralhas de uma cidade chamada Jericó, Deus deu uma ordem ao povo: olha, vocês vão entrar nessa cidade e vão destruir todas as coisas, porque são condenadas. São coisas condenadas. Eu não me agrado do que tem nessa cidade. Vocês só vão fazer uma coisa: separar para mim o ouro
ouro e a prata para a minha casa. Isso daí foi uma ordem de Deus. Agora o resto, mulheres, homens, criança, gado, animal, vocês vão matar tudo, vão destruir tudo, vão queimar tudo. A ordem de Deus era essa. Porque era um povo, amados, pecador. Era um povo que não adoravam a Deus. Era um povo idólatra. E isso era uma abominação aos olhos de Deus. Você só não é destruído porque Deus tem um compromisso com você. Senão, a mão de Deus estaria sobre a tua vida. E ali então, um homem chamado Acã, ele vendo ali todo aquele ouro, vendo ali todos aqueles valores, ele pensou consigo mesmo: eu pegar alguma coisinha não vai fazer diferença. Em meio a tanta coisa que tem aqui, algumas coisinhas que eu pegar não vai fazer diferença. Ninguém vai ficar sabendo. E Acã pegou ali uma capa babilônica, que era daquele povo, pegou 200 ciclos de prata e pegou uma barra de ouro, coisa que Deus tinha falado que era para a casa dele, era para o templo dele, era para o tabernáculo de Deus. E Acã fez o que? Reteve ali aqueles 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, escondeu debaixo da terra lá na sua tenda. Aí Josué, olhando para o povo, ele pegou alguns espias ali e disse: olha, vocês vão subir lá na cidade de Ai, vocês vão sondar aquele povo lá, como que eles são, para nós irmos contra eles. E aqueles espias voltaram até Josué e disseram para Josué assim: olha, você não precisa mandar muita gente lá, o inimigo ali é pequeno, são pouca gente, uns 2 ou 3 mil soldados que você mandar já está de bom tamanho, vai eliminar aquele povo lá num sopro, usando aqui minhas palavras. E aí então Josué mandou ali um exército de 3 mil pessoas, 3 mil homens, para destruir uma cidadezinha pequena, um povo pequeno. Sabe o que aconteceu, amados? Aquele povo pequeno, aquele inimigo pequeno, a qual eles acharam, botou o exército de Israel para correr, botou 3 mil homens para correr. Sabe por quê? Vou explicar para você. Josué, quando ficou sabendo daquilo ali, ele caiu de rosto em terra com os anciões do povo de Israel, clamou ao Senhor, falou com Deus, e Deus falou assim: olha, eu não estarei convosco enquanto houver coisa contaminada no meio de vós. Porque Acã tinha pegado 200 ciclos de prata e uma barra de ouro e uma capa babilônica. Amados, quando você está trazendo para a tua vida coisas contaminadas, coisas que não agradam a Deus, você pode ter certeza que o Senhor não é contigo. Deus não peleja por você. Portanto, eu aconselho você nessa noite: a hora que você chegar lá dentro da tua casa, comece a remover tudo aquilo que é contaminável. Comece a remover lá da tua casa tudo aquilo que é abominável ao Senhor. Comece a tirar lá de dentro da tua casa coisa que você mesmo colocou. Porque enquanto houver coisa contaminada dentro da tua casa, o Senhor não é contigo. Isso não sou eu que estou dizendo para você, amados, é a palavra de Deus. Isso daí está lá no livro de Josué, capítulo de número 7, para você estudar lá na tua casa depois. Mas enquanto não foi removido aquela abominação, aquelas coisas contamináveis no meio do povo de Israel, Israel não prevaleceu. E sabe qual foi o fim de Acã? Deus mandou pegar Acã, a família de Acã, mandou pegar tudo que Acã tinha,
tirar para fora do arraial e apedrejá-los até a morte. Então, amados, eu quero dizer aqui para você nessa noite, através dessa mensagem, que quando você está envolvido com coisas contamináveis, o teu fim é a morte. Quando você está envolvido com coisas que não agradam o coração de Deus, o teu fim é a morte, porque Deus não vai pelejar por você. Ananias e Safira reteram ali aquele valor. Deus não pelejou por eles. Por quê? Eles mentiram para Deus. E enquanto houver, entenda isso, enquanto houver algo contaminável dentro do teu coração, por menorzinho que seja o problema na tua vida, ele vai te destruir. Tinha coisa contaminável lá no meio de Israel. O exército inimigo era pequeno, era minúsculo, mas botou 3.000 homens valentes para correr. Talvez no teu coração existe aí coisas que são contamináveis, sentimentos contamináveis, desejos contamináveis, coisas que não agradam ao Senhor. Remova do teu coração em nome de Jesus, senão Deus não será contigo. Ananias e Safira, quando chegou diante de Pedro, depositou ali aquele valor aos pés dos apóstolos. Eles não falaram qual era o valor. E Pedro diz para eles aí no versículo de número 13: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o agir de Deus, amados. Ananias, ele teve aqui a capacidade de escolha que podia evitar o pecado na vida dele. Ele teve a capacidade de escolha. Assim também como você tem uma capacidade de escolher se você quer evitar o pecado ou não. Cada um de vocês tem essa capacidade de escolha, se você quer viver a vida no pecado ou se você quer renunciar ao pecado. Só que Ananias preferiu o pecado, e ele não mentiu para o homem, mas para Deus. Ele mentiu para Deus. E Pedro diz: olha, por quê? Aí no verso de número 4: conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amados, Deus fala para você nessa noite, você que está me ouvindo. Deus está dizendo para você: por que você colocou no teu coração esse desígnio? Porque você colocou no teu coração a escolha de viver do lado errado, a escolha de viver no pecado, a escolha de viver com coisas contamináveis. Por que você colocou no teu coração esse desígnio? Porque você deixou Satanás encher o teu coração. Tem muita gente pensando coisa errada, muito crente paralelo pensando coisas erradas. Você olha para ele e pensa que é um cristão, mas na verdade não é. O coração está contaminado. O coração está cheio de maus desígnios. Parte da tragédia que aconteceu aqui com Ananias e Safira foi por causa da tolice deles. O mesmo ocorre na vida de cada um de nós, se nós não vigiarmos, amados. As tragédias que vêm na nossa vida é por conta da nossa tolice. As tragédias que alcançam você talvez seja por conta da tua tolice, da tua falta de vigiar. E aí depois pode ser tarde demais.
disse essas palavras para Ananias, sabe o que aconteceu com ele? É escrito na palavra, verso 5: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Sobreveio aí grande temor a todos os ouvintes, todas as pessoas que estavam ali ouvindo, assistindo, presenciando aquilo ali, ficaram aterrados com aquilo, ficaram com medo. Muitas vezes as pessoas querem parecer mais generosas do que elas são. O crente paralelo é assim. Às vezes ele quer ser mais generoso do que aquilo que ele é. E na verdade ele não tem nada de generoso nele. Ou às vezes então ele quer uma posição de destaque, como eu falei há pouco aqui. Ele quer alcançar uma posição de destaque, como foi o caso de Ananias e Safira. Viram Barnabé fazendo aquilo, vai dar certo com nós também. Vamos trazer aqui, só que vamos trazer só um pouco. E os apóstolos vai nos colocar lá em cima, né? Vendemos a propriedade e trazemos a Deus. Só que reviram uma parte. E esse foi o maior problema na vida deles. Pagaram um preço tão caro, né? Ananias e Safira pagou um preço aí tão caro por uma mixaria. Pagaram o preço ali da vida deles, por causa de uma mixaria que eles reteram. Tem muita gente hoje em dia, amados, pagando um preço tão caro por conta de cada bobeira que faz. Pagando um preço tão caro por conta de cada besteira que a pessoa comete. Se envolve com as coisas contamináveis, se envolve com o mundo, se envolve com tantas coisas ruins, e de repente vem as consequências. Eu sempre imagino o seguinte, e eu comento muito isso, né? Hoje Deus ama mais a humanidade do que nessa época aqui. Vocês concordam comigo? Deus ama muito mais, amados, nós, nos dias de hoje, do que nessa época aqui. Porque quantas e quantas besteiras você já não fez na tua vida, mesmo servindo a Deus? Quantas besteiras você já não cometeu na tua vida? E você está vivo ainda. Você já pensou se nós estivéssemos aqui nessa época? Quantas vezes você já não mentiu para o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já não falou aí no teu subconsciente, você falou assim, não sou eu não. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado para você, olha, não faça isso, e você tem feito? O amor de Deus para conosco é imenso. Amém. Imenso. A Bíblia diz assim que 3 horas mais tarde desse acontecimento aqui, chegou Safira, a esposa de Ananias. Ela chegou ali no templo, Pedro, creio eu que dirigiu até ela, e perguntou a ela o seguinte, aí no versículo de número 8. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Olha só que maldade, né? Que coisa satânica. A conspiração, amados, é algo satânico. A conspiração é algo projetado por Satanás para destruir vidas. E hoje nós presenciamos tanto isso. Pessoas conspirando uma com a outra
pessoas apoiando a outra no erro, pessoas dando ali total apoio. Olha, você está certo, a pessoa está errada, né? E o outro chega ali, não, você está certo, você tem que fazer isso mesmo. Ô, palavrinha do inferno, né? Amigo do inferno isso. Por que não repreende? Conserta-te, arrepende-te. Mas não, as pessoas conspiram. É um instrumento de Satanás, vem sobre aquela pessoa que está em pecado, para quê? Para apoiar ela no erro, para dar palpite. Olha, você tem que fazer isso mesmo, deixa de ser bobo, você está perdendo teu tempo, está conspirando, amados, está conspirando, e o fim é a morte. Eu quero dar um recadinho aqui de Deus para você. Se você tem ajudado alguém no pecado, saiba que as consequências que estará para vir sobre aquela pessoa virá sobre você também, certo? Se você tem apoiado alguém no erro, no pecado, as consequências que virá sobre aquela pessoa virá para você também. Safira apoiou Ananias no pecado. Qual foi o resultado de Ananias? Morreu, é a morte. E qual foi o resultado de Safira aqui? Versículo 9, olha aí. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-na, e sepultaram-na junto do marido. A mesma consequência que veio para Ananias, porque mentiu para o Espírito Santo de Deus, veio também para Safira. Então, amados, eu tenho dó daquelas pessoas que apoiam o outro no erro. Eu tenho dó, porque infelizmente as mesmas consequências que vêm para um, virá também para o outro. Se a vida daquela pessoa for destruída, a vida do outro que apoiou, que aconselhou, também será destruída. Se a família do outro for destruída, a vida daquela outra pessoa que apoiou ali, deu força para cometer o pecado, também será destruída. Se aquela pessoa morrer no pecado, o outro também morrerá no pecado. Infelizmente é assim. Deus, Ele interferiu nesse propósito, nesse plano satânico de Ananias e Safira. Sabe por quê? Para remover um perigo que ameaçava a igreja naquela época. A igreja estava tomada de amor, de fidelidade para com Deus. Se Deus não fizesse isso daí com Ananias e Safira, amados, muitos outros irmãos iriam fazer também. Iriam começar a reter as coisas de Deus. E aí o que Deus fez? Ele interviu ali de imediato. De imediato. Você pode observar na palavra de Deus que houve grande temor ali no povo. Olha, nós não podemos pegar o que é de Deus, não. Nós não podemos mexer naquilo que é de Deus, não. A tua vida, a tua alma, o teu espírito é de Deus. A Bíblia diz assim que o que é ao pó tornará, mas o que é de Deus, a Ele voltará. Amém. A tua alma, o teu espírito é de Deus, e você não pode reter isso, senão as consequências virão sobre a tua vida. Você tem que santificar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que louvar a Deus, porque é o teu espírito que necessita disso, igreja. Deus interviu para não acontecer coisas piores. Agora, por que Ananias e Safira sofreram essa penalidade? Por que tinha que ser esse casal? Por que foi dessa maneira aí? Talvez você pode até perguntar, mas por que Deus matou eles?
Primeira colocação, para não acontecer coisa pior na igreja, para muitos não fazerem igual. Segundo, eles foram ali com um espírito estranho diante de Deus. Amados, a pessoa que está com a vida em pecado, ela não faz ideia o risco que ela corre em entrar na presença de Deus. E hoje nós vemos o quê? Pessoa com a vida totalmente no pecado, participando da Santa Ceia, né? Pessoas com a vida totalmente errada, dando glória a Deus, aleluia, sabe lá se Deus, né, de quem é esse glória a Deus, ou aleluia. A Bíblia diz que os demônios também adoram ao Senhor. Só que as pessoas não têm noção do perigo que elas correm. Nadab e Abiú, dois filhos de um sacerdote chamado Arão, lá no Antigo Testamento. Eles foram levantados por Deus para o trabalho sacerdotal. E a função de Nadab e Abiú era o quê? Manter o fogo do altar aceso. Quando Arão construiu o altar, Deus falou assim para Arão: olha, você não vai acender esse altar, quem vai acender sou eu. E o próprio Deus colocou fogo lá naquele altar. E Deus disse assim: agora vocês vão manter o altar aceso. Sabe qual era a função deles? Só colocar lenha lá na lareira. O fogo estava apagando, eles tinham que ir lá, colocar mais uns gravetos. Olha que serviço gostoso. Na época do calor poderia até ser um pouquinho meio difícil, né? Mas não era toda hora. Mas a função deles era essa daí. Só que Nadab e Abiú começou a envolver com as mulheres. Eles começaram a se prostituir atrás do altar com as mulheres. E quando eles deram por si, o fogo do altar tinha apagado. Sabe o que eles fizeram? Vamos acender. Naquela época, talvez não tinha fósforo, né? Eu creio eu que não. Mas enfim, se fosse nos nossos dias de hoje, eles pegaram ali uma caixa de fósforo e foram lá acender o altar novamente. Quando pegou fogo naquele altar, o fogo consumiu os dois, porque levaram fogo estranho diante de Deus, fogo que não era do Senhor. Hoje, amados, na vida de muitos crentes paralelo está também assim, a pessoa tentando acender o altar de Deus com fogo estranho, a pessoa tentando entrar na presença de Deus com fogo estranho, ou seja, com a sua vida no pecado, com a sua vida no erro, com a sua vida completamente contaminada com as orgias deste mundo. Deus não se agrada com isso. Aqueles dois foram mortos, porque estavam com fogo estranho. Ananias e Safira foram mortos, porque entraram na presença de Deus com um espírito estranho, um espírito que não era o Espírito de Deus. Então, para você entrar por essas portas adentro, você tem que entrar, amados, com o Espírito Santo de Deus na tua vida. E para você andar lá fora também, você tem que andar cheio do Espírito Santo de Deus, porque lá fora eles tentam extinguir o Espírito de Deus da tua vida. Eles tentam apagar o fogo do Espírito Santo do teu coração. Portanto, é necessário você vigiar, tomar cuidado, antes que seja tarde demais. Um certo homem, ele quis ser muito esperto, sabe? E aí ele arrumou uma amigada. Era casado e arrumou uma outra amigada para ter um caso por fora. E um certo dia ele chegou no motel com a amigada dele,
E ele viu ali no motel o carro do sogro dele. Lá no motel. Ele ficou muito bravo com aquilo, ficou muito irado. O meu sogro traindo a minha sogra. Isso não é justo, isso não é certo. Como se ele tivesse caráter, né, para dizer uma coisa dessa. Né? E aí, na hora da raiva, que ele estava ali tomado pela raiva, ele pegou uma pedra, foi lá e riscou todo o carro do sogro. E não satisfeito com aquilo ali, ele tirou o som do carro também, do sogro dele. Aí depois, no outro dia seguinte, ele chegou lá na casa do sogro com a maior cara de pau, né, se sentindo ali o certinho, o bacana. E aí ele viu o sogro dele muito irado, muito bravo, né, com o acontecimento, e ele, naquele tom sarcástico, né, perguntou para o sogro dele: o que foi? O senhor está nervoso? Disfarçando ali como se nada tivesse, não sabia, não soubesse de nada, né? Aí o sogro dele falou assim: olha, eu emprestei o meu carro para a tua mulher ir na igreja ontem e olha o que fizeram com o carro. O que eu quero dizer com isso daí, amados? Tem muitas pessoas vindo para a igreja para esconder dos maridos coisas erradas que faz lá fora. Tem muitas pessoas vindo para a igreja para esconder das esposas coisas erradas que fazem. Se refugia na igreja. Vem para a igreja com um espírito errado. Vem para a igreja, amados, com um espírito contrário ao Espírito de Deus. Porque não tem coragem de admitir para o marido, não tem coragem de admitir para a esposa que está fazendo coisas erradas. Aí vem para a igreja, o marido lá em casa: ó, minha mulher é crente, minha mulher está na igreja. Mas só Deus sabe o que a mulher faz na hora que o marido está trabalhando. Só Deus sabe o que o marido faz a hora que a esposa não está em casa. Não é com esse espírito aí que você vai servir a Deus, não, porque você está correndo um sério risco na tua vida. O crente paralelo, ele é assim. Ele vem para a igreja para esconder erros. Conheço muitas pessoas assim. Vem para a igreja somente para esconder. E o que é pior, né? A pessoa acha que ela está escondendo. Ela acha que está escondendo. Só que de Deus, ninguém esconde. Deus está com você em todos os momentos, olhando para você. A Bíblia diz assim lá em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. Assim como o olho de Deus vê você, vê o crente paralelo também, aquele que está lá no pecado, que está no erro. Mas é necessário você hoje reconhecer: eu não quero mais ser assim. Eu quero servir a Deus e dar a Deus o melhor. Eu quero dar a Deus aquilo que Ele merece. Amém. Eu sei o melhor para mim. Eu sei o melhor para mim. E o que perdi não foi. E o que perdi não foi. Não se compara com o que Você é reconhecer